Fala pessoas, dia 9/9, terça-feira, mais um dia com vocês nessa manhã para falar sobre as notícias, um pouco atrasados, era para sair ontem, mas o vídeo tem tanta coisa, vocês vão ver que justifica demorado aí a gente juntar tanta informação. E olha que o filtro, hein? Lembrando, link da Amazon, clicou, navegou, comprou, ajudou o canal, não esqueça. Hoje a gente vai falar um pouco das manifestações, né? E a gente vai falar do bater de cabeças, olha só. Malafaia avisa que proibirá a bandeira dos Estados Unidos em novos atos, absurdo. Malafaia se diz indignado com bandeira dos Estados Unidos em ato na Paulista, mas Eduardo Bolsonaro elogia. Bolsonaristas, né, estendem bandeira dos Estados Unidos em ato pró-anistia, você percebe ali a bandeira gigantesca, né, dos Estados Unidos. O pessoal falando América salve o Brasil, bolsonaristas exaltam Trump em ato em Brasília. O que a gente pode falar disso aqui? Né, o que o Malafaia ainda não entendeu? A maioria dos brasileiros percebeu, né, durante todos esses anos que a oposição, que é a direita brasileira agora, não tem feito nada de avanço real. Por quê? Porque não existe avanço real dentro do Brasil. Uma coisa que a gente repete aqui é a exaustão há muito tempo. Então o pessoal sabe que se for acontecer algo no Brasil, só será feito algo, só acontecerá algo se for de ajuda externa de um país como os Estados Unidos. A gente sabe que foi assim no Brasil e em outras ocasiões no passado. É por isso que existe essa bandeira tão grande aí, aberta, mesmo no dia da independência, tá? Não interessa. O que o Malafaia ainda não entendeu é que realmente o brasileiro acordou. Tem outras pessoas que concordam com ele, como Aldo Rebelo, né? Parece que não sou só eu a considerar uma vergonha a bandeira americana no 7 de setembro, a agenda das ONGs e do Partido Democrata de um lado e do outro, essa vergonhosa demonstração de desamor ao Brasil no dia de nossa independência, né? E aí tem, né, pessoas da direita que gostam muito do Aldo Rebelo, que me estranha muito, mas de qualquer forma você percebe que tem muita gente, como a esquerda mesmo. Rui Costa critica ato bolsonarista, nunca vi levantar bandeira de outro país no dia da independência. Mas eles levantam a bandeira, tá? Então você percebe, a esquerda fala da direita que eles são muito antipatriotas, né, nesse momento, sempre, mas eles sempre usam o vermelho, por mais que pediram para usar amarelo. A gente vai ver umas imagens aí das manifestações da esquerda, mas sempre com uma bandeira diferente. Isso aqui no dia, né, do 7 de setembro, e essa bandeira aqui é da onde? Sempre a mesma coisa, apontam, né, para a direita, falam que estão fazendo errado, mas eles fazem sempre muito pior, né? Governo distribui boné Brasil soberano à população no 7 de setembro, sem ministros do STF, com Mota, Lula participa do desfile do 7 de setembro, que inclusive esvaziado ao extremo, né? Governo Lula vê um motivo para a ausência de ministro do STF em desfile, que é o quê? Dizem que fizeram bem, pois no meio do julgamento do Jair Bolsonaro, aparecer lá daria, né, um aspecto assim de, vamos dizer, parcialidade. Sendo que a gente sabe muito bem o que acontece no Brasil, tá? Agora vamos ver aqui números. Ato pró-Bolsonaro foi maior que o da esquerda em São Paulo. Veja os números. Olha, uma coisa que antigamente você não via no jornal, mas sim. Aí, na Praça da República, a manifestação da esquerda teve 8,8 mil pessoas, quase 5 vezes menos que o número de participantes da manifestação bolsonarista, que teve aí 47 mil pessoas. Diz a USP, aí o pessoal vai falar que tem muito mais e tal, mas esses são os números aí que a mídia está mostrando. E você percebe já uma mudança na narrativa, coisa que eles nunca mostrariam esses números ou compararia, e se fosse comparar eu falar que ambas eram iguais, ou não falava nada mesmo. Sempre foi manifestações da esquerda menor, né, aqui no Brasil. Bolsonaristas cantam o hino nacional durante manifestação do 7 de setembro, então mesmo que tenha uma bandeira aqui dos Estados Unidos, representa o quê? Representa a história da parceria dos países, né, dos Estados Unidos e do Brasil. Sempre que acontece do comunismo tentar aí dominar o Brasil, os Estados Unidos aparece. E eles esperam, o pessoal espera que aconteça novamente. Atos de 7 de setembro, direita pede anistia, a esquerda defende soberania, né? Isso é uma coisa que eu realmente fico me indagando. Eu pediria muitas coisas, né? O pessoal na direita, infelizmente, foi focado apenas, sempre foi aí diminuída a coisa para uma coisa apenas de anistia, né? Anistia sempre repetidamente sendo falada, tá? E a esquerda defende a soberania, como se a soberania, né, da esquerda, vamos dizer assim, não tem envolvimento com a China. A gente vai falar disso aí, né? E teve algumas vergonhas. O Jeep desgovernado atropela pessoas que acompanhavam o desfile de 7 de setembro em Santa Catarina, né? O pessoal até colocou a imagem aí borrada, mas militar da Marinha também atropelado por motociclista do Exército durante o desfile de 7 de setembro e pernas pro ar aí, uma falta de preparo tremendo. Imagina os Estados Unidos vendo um negócio desse aqui, né? Muitos desfiles, falta de preparo, falta de estrutura, complicado. Agora a gente vai falar um pouco
da questão política, capital político, brigas, bater de cabeça da direita em relação à presidência, como será em 2026, quem será o candidato. Tarcísio já avalia perfil de vice, enquanto o Centrão, ex-ministros e Michele disputam posto, tá? Então já começa o pessoal tentar aí fazer todo um arranjo, quem vai ser o vice, quem não vai ser, sendo que ainda é tudo muito confuso. E o Malafaia nunca gritou tanto e subiu o tom, né? Sabe que ele sobe o tom, ele dá aquela afinada de voz, gritou mais do que nunca. Veja a reação de Tarcísio, enquanto Malafaia criticava candidatos que tentam substituir Bolsonaro. Pastor e organizador de manifestações em São Paulo nesse domingo criticou candidatos de direita que tentam substituir o ex-presidente, né? E tava lá o Tarcísio só olhando de lado. Como eu falo, vocês vão ver aí o quanto que o pessoal ainda está se matando. Eu até entendo, mas no final das contas é bom o pessoal começar a se decidir logo aí da situação, porque os Estados Unidos está lá, está preparado para ajudar, mas se tiver muita bagunça aqui vai ficar complicado pro Brasil, tá? A indireta de Malafaia a Eduardo Bolsonaro na Paulista também teve indireta, né? Falam de jogo combinado, porque Eduardo falou que declarou, né? Que seria o candidato à direita, se caso o pai não pudesse disputar. E no discurso Malafaia, vamos dizer assim, ele excluiu o Bolsonaro da lista de interlocutores, né, que estariam falando com o Bolsonaro. Então ele citou Michele, citou o Flávio, citou o Carlos, mas não citou o Eduardo, né? Deve ser porque ele está nos Estados Unidos, por isso que não citou. Mas de qualquer forma, o pessoal achou que é uma indireta mesmo, tá? Ninguém aguenta mais tirania de um ministro como Moraes, diz Tarcísio em ato na Paulista. E aí você percebe que o Tarcísio, como a gente sempre fala dele, ele flutua, né? Ele desliza para ambos os lados, ele começou no centro, às vezes ele vai para a esquerda para agradar, mas é aquela coisa. O Tarcísio, ele nesse momento aí, percebendo a possibilidade, aparentemente, de conseguir se candidatar à presidência, né? Uma coisa que o pessoal fica na dúvida, que cada hora ele fala uma coisa, diz que não tem interesse, mas aqui, nesse momento, ele já rompe, tá? E você vai ver a reação, né? Tarcísio quebra a resistência do entorno de Bolsonaro ao criticar Moraes. No X eu já vi muitos perfis já falando assim, não, agora ele é um cara que realmente, aparentemente está do nosso lado, etc. Ataque de Tarcísio a Moraes deixa ministro do STF indignados e pode dinamitar ponte, essa ligação, porque o Tarcísio era muito, o pessoal tinha muita tolerância. O jogo está mudando depois da Lei Magnitsky, porque você percebe que anteriormente os governadores todos teriam medo de se posicionar. Lembra como era? Agora já começa a mudar. Claro que o Gilmar Mendes reage a discurso de Tarcísio contra o Moraes, fala que é lamentável. Ministros do governo Lula avaliaram que, com fala, Tarcísio se despiu da imagem de direita moderada. Se o Tarcísio realmente quer disputar a presidência, vai ter que realmente mostrar serviço aí. Gilmar responde a Tarcísio e diz não existir ditadura de toga no Brasil, né, mostrando muita insatisfação. Gilmar Mendes rebate Tarcísio e diz que o Brasil não aguenta mais tentativas de golpe, né, mas é aquilo, se ele realmente quer mostrar para a direita que é um direitista, vai ter que começar a bater cabeças com o STF. E longe do Centrão e das rodas de empresário, Tarcísio se exibe mais radical do que antes na Paulista, super radical. É um absurdo. Tarcísio em uma semana completa a checklist que bolsonarismo cobrava para a candidatura. Aí tem que ver o que o pessoal acha. Como a gente sempre vê, né? É uma situação muito complicada, que tudo depende de como será, né, o avanço aí da tal anistia para Bolsonaro, que o pessoal já estava quase desistindo. Agora voltou ao papo que realmente ele pode até realmente ser elegível em 2026, né, o Jair Bolsonaro. Então é muito bater de cabeça, você percebe ali uma animosidade leve entre os direitistas. Tarcísio consolida a candidatura e Valdemar alerta, plano é Bolsonaro. Já o Valdemar fala, não é bem assim que funciona, já puxa tudo, fala, não, Tarcísio, vamos devagar. É uma confusão que eu mesmo não sei. Vai ser candidato ou não vai, né? Claro que depende tudo ainda da questão da anistia, se vai sair ou não. Com os Estados Unidos na cola aí, muita coisa pode acontecer e surpreender, né? Então ainda tá muito indeciso tudo. Michele Bolsonaro, quem era para estar aqui era o meu marido, que hoje está amordaçado dentro de casa, né? E ela chorou bastante. Michele fala que também de disputar a presidência, se for a vontade de Deus, mais uma possibilidade aí. Mas repare como o pessoal da esquerda o que for aqui tirando sarro, falando que é um choro falso. Você acha realmente que o choro da Michele é falso, né? Sendo que tá lá na casa, tem que ser virada a vida,
né, revistada, sempre uma tensão muito grande na mídia, não sabe o que esperar, né? Por mais que o Bolsonaro chamou o Moraes para vice, tenta negociar com o Temer, com certeza é uma vida estressante, né? Mas o pessoal tira muito sarro. Eu acho muito engraçado, né? Por que não tira sarro do choro do Lula, por exemplo? Aí esses caras não têm coragem, né? 7 de setembro, estudantes usam camiseta com a palavra soberania em desfile. Aí o pessoal da esquerda agora aparentemente viraram patriotas, é verde e amarelo para todo lado. Quase todo lado, porque aqui a gente vê, né, que o vermelho é muito usado, por mais que pediram para usar o verde e amarelo, parece que eles têm uma certa resistência, né? Tem o verde e amarelo, mas tem o vermelho ali no meio, né? Você percebe muito mais as cores contrárias à bandeira do Brasil do que o próprio verde e amarelo, né? Aqui você vê um amarelo, né? Falta o verde. Você vê aqui a foice e martelo. Você percebe quanto é diferente as manifestações aí da esquerda. Brasil, quem te ama não te usa. Olha o trocadilho, né? Churrasco e cerveja diz bolo sobre expectativa de julgamento de Bolsonaro, todos torcendo bastante, mas as manifestações da esquerda são realmente bem fraquinhas, tá? E todos os jornais mostram isso tranquilamente. O Lula fez um pronunciamento, em pronunciamento Lula critica políticos que estimulam ataques ao Brasil, o que eu acho muito engraçado, não seremos colônia de ninguém, diz Lula em recado aos Estados Unidos, né? Ninguém é meio complicado, né? Já que a gente vai ver ali uma proximidade muito forte com a China. E é claro que essas declarações me deixam muito, né, vamos dizer, em dúvida, né? Se eles não sabem que não importa se os críticos, vamos dizer assim, se políticos do Brasil ou fora do Brasil que tentam fazer essa manipulação, que tentam falar da questão dos Estados Unidos avançar para cima do Brasil, não adianta o Lula, vamos dizer assim, criticar esses políticos, nada mudará. Se os Estados Unidos quiser, ele tem força suficiente para, com personalidades aqui dentro ajudando, fora ajudando, ele faz a mesma coisa. Para mim, é simples assim. Lula não tomará lado em embate entre Estados Unidos e Venezuela. É quase a mesma coisa de falar que não será colônia de ninguém, né? Sendo colônia da China. Assim como a gente sabe muito bem que lado ele estará. O ministro da Defesa disse estar preocupado que a fronteira do Brasil com Venezuela se transforme em trincheira. Então você percebe que eles sabem muito bem que lado estão, e Maduro, aí entrando na questão do Maduro, vocês vão ver que ele está bem tenso, né? Maduro pede fim das tensões após Trump enviar caças ao Caribe. Aí ele já fala, não é assim, não deveria isso estar acontecendo, mas Trump envia caças F-35 ao Caribe e aumenta a pressão contra a Venezuela, tá? Trump autoriza abate de caças da Venezuela que sobrevoarem navios dos Estados Unidos, falou que está liberado. O secretário de guerra dos Estados Unidos visita navio militar no Caribe em meio a tensões com a Venezuela e disse, ele chegou e falou, vocês podem achar que isso aqui é um treinamento, né, que é uma missão só de, né, cuidar de longe, mas não, isso aqui é algo real, tá? Pois o Vence aqui fala, matar membros de cartéis é melhor uso das forças armadas, tá aqui, ó, postagem dele em inglês. Então, os caras não estão para brincadeira, né? Inclusive os traficantes da Venezuela caçados pelos Estados Unidos e podem estar no Brasil. Aí a gente fica se perguntando, se eles avançarem e começarem a fugir para dentro do Brasil, será que existe uma possibilidade deles começarem a ter aí um conflito na fronteira? Como diz o Múcio, Venezuela se desespera com possível base dos Estados Unidos no Equador, fala de ofensa. Mas o Equador já deu na carta branca, pode os Estados Unidos fazer o que quiser dentro do Equador, né? E Estados Unidos fornecem no Equador novos fundos e drones para combater gangues de drogas. Estados Unidos dizem que podem estabelecer nova base militar no Equador caso haja convite do país. Já teve, então vai ter base. Isso com certeza deixa o Maduro bem tenso, né? Maduro mobiliza 25 mil militares nas fronteiras em resposta à pressão dos Estados Unidos. Talvez não é o suficiente, né? E Trump sugere ataque dos Estados Unidos dentro da Venezuela. E Maduro reforça tropas no Caribe, tá? Então, os Estados Unidos nunca teve uma pressão tão grande dentro da Venezuela, tá? E é claro que o pessoal pergunta se o Trump vai fazer algo além, né? Chegaram jornalistas e Trump nega a intenção de derrubar o governo Maduro na Venezuela. Porém, o que eu digo, ele não vai chegar falando assim, não, a gente vai entrar e vai detonar tudo. Na verdade, a resposta dele foi bem clara. Não posso falar disso agora. Ele disse exatamente isso. Eu não vou falar disso agora, tá? Porque se for acontecer, ninguém fica sabendo. Se você vai telegrafar o suposto golpe aí, não é assim que funciona. Trump assina decreto e anuncia a mudança no nome da defesa para Departamento da Guerra.
tá? Como a gente falou, na mudança de nomes. E dentro dos Estados Unidos também não está fácil a coisa lá. Chicago está prestes a saber por que é departamento de guerra. Trump ao ameaçar enviar tropas de guarda nacional para Chicago da questão de imigração. Trump declara guerra à imigração em Chicago e governador rebate, chamou de ditador. Mas olha só, o Trump posta memes mesmo. Hoje em sua rede social ele publicou uma montagem com a referência ao filme Apocalipse Now e mais uma mensagem em tom de ameaça, né? E falou: eu adoro, né, o cheiro de deportação pela manhã. Tira sarro mesmo, tá? Você vai perguntar, mas por que ele tá tão confiante? Porque a Suprema Corte dos Estados Unidos libera o governo Trump a deter imigrantes que falem inglês com sotaque ou espanhol. O cara chegou falando espanhol, eu não conheço o senhor, já era, falou com sotaque, quem é você? Então, não é brincadeira. E perfil oficial da Casa Branca publica lá: bobu de imigrante ilegal deportado. Estão brincando, estão fazendo piada porque é muito poder. Porque os globalistas ficaram, vamos dizer, muito tempo enviando pessoas perigosas para dentro dos Estados Unidos. Infelizmente, pessoas boas também estão aí com problemas por causa disso. Mas não tem o que fazer, né? Isso aí é tudo reflexo de muito tempo de escolhas erradas politicamente pelo povo americano. E agora os caras sabem que se não arrumarem agora, nunca mais arruma. Trump diz que o governo Lula é radical de esquerda. Estamos muito chateados com o Brasil, né? Trump diz que impôs tarifas altas ao Brasil porque o país faz algo muito infeliz, que é o quê? Ter o Lula aí, né, governando. Eles estão se saindo muito mal, afirma Trump sobre o governo Lula. Sabem, tá? Aqui pode ter IBGE, pode ter números, mas os Estados Unidos sabem como é que funciona. Eles sabem como o Brasil está com o Lula, tá? E por isso eu fiz um vídeo lá no Libertas Novas chamado Donald Trump está errado. Muita gente no Brasil está batendo no Donald Trump sem a informação correta, né? E eu digo, não é assim que funciona, tá? O pessoal está muito enganado aí com o que está acontecendo no mundo e no Brasil. Então tem muito petista, muita gente de esquerda, mal informada, que se vê Globo News, UOL, que não acordou para a vida. E pode ter certeza que o Brasil está caminhando para um problema seríssimo. E depois a gente vai falar que em outros lugares do mundo tem algo parecido aí, em questão até de censura, tá? O governo Trump acompanha a nova denúncia contra Moraes. Estamos cientes que a questão do Tagliaferro, tá? Para os Estados Unidos, qualquer empresa que se relacione a Moraes pode ser alvo de sanções. Aí falam de streaming, Netflix, Google, uma coisa que sempre o pessoal falou. Só que como a gente sabe, né? A Lema disse que chegou e muitas empresas devem estar fazendo uma vista grossa, como bancos, tá? Que estão sendo cobrados. Claro que vão tentar o máximo possível fingir que tá tudo ok, para não ter que, vamos dizer, arranjar briga com o Brasil, né? Com o STF e também com os Estados Unidos. Mas vamos ver até quando os Estados Unidos vai deixar essa coisa assim. Tá rolando, né? Tá rolando. Donald Trump volta a ameaçar o Brasil e cita Alexandre de Moraes. Continuaremos a tomar as medidas cabíveis, tá? E Magnitsky, empresa dona de imóveis da família de Alexandre de Moraes, entra na mira dos Estados Unidos, que é a Lex, Instituto, né, de Estudos Jurídicos. Olha o nome, Lex, né? Quase Lex Luthor. Tudo está na mira, tá? O governo Trump usa o 7 de setembro para voltar a atacar e ameaçar o Moraes, né? Fizeram postagem no X falando, olha, é uma época aí de liberdade, né? 7 de setembro, mas a gente tem que falar do Moraes e fizeram a postagem como sempre, tá? O conselheiro de Trump chama Moraes de ditador e convoca para ato, né? Então lá de fora o pessoal realmente gosta de ver essa manifestação, ainda mais com a bandeira dos Estados Unidos, porque o apoio popular realmente começa a, vamos dizer, deixar o cenário um pouco mais justificável para o mundo, porque os Estados Unidos, se fizer uma movimentação sem manifestação, sem o povo realmente acordando, ele fica mais receoso para a aceitação mundial. Fala, olha, os Estados Unidos é muito, vamos dizer, absurdo, ninguém pediu para ele se meter, mas com manifestações 5 vezes maior da direita, já começa a formar um corpo. Claro que ainda é muito cedo, tá? Não vamos dizer que agora vai acontecer. A manifestação aconteceu, mas tem muita água para rolar ainda, tá? 60% dos brasileiros acham os Estados Unidos mais autoritários do que a China, o que a gente tava falando. O Donald Trump está errado. Para 60% dos brasileiros está, tá? 48% dos brasileiros apoiam a maior aproximação com o BRICS, diz pesquisa, né? Mas você vê a diferença da porcentagem, muito provavelmente porque boa parte dos brasileiros não sabe o que é o BRICS. Então, os que sabem, tá muita gente aí a favor, e por isso que investimento chinês no Brasil tem alta de 113% em um ano. Em reunião do BRICS, Lula disse que países são vítimas de práticas ilegais de chantagem tarifária, ou seja, Estados Unidos maltratando o Brasil. Na verdade, não está maltratando o Brasil. É como se fosse uma espinha. Ele está tentando tirar sujeira através de espremendo o Brasil. Vamos lá,
Tire essa esquerda, é isso que os Estados Unidos quer, né? Claro que o Xi concorda com o Lula sobre Gaza e a Ucrânia, né? Estamos unidos, porque o Lula fez uma reunião, chamou uma reunião do BRICS para conversar, né? Vocês sabem, e eles acertaram diversas coisas, tá? Xi Jinping pede aos países do BRICS que resistam ao protecionismo. Então tá sempre aí, vamos dizer, o Xi agora fazendo uma posição mais forte, né? Vocês perceberam até no seu desfile militar, né? E Estados Unidos investiga empresa de câmera suspeita de laço com o Partido Comunista Chinês, que a gente viu que teve toda uma suspeita de hackers roubando vários dados. E agora as câmeras. É aquilo, né? As empresas americanas vão lá, fazem os seus eletrônicos na China. A China pega essa informação, faz os seus eletrônicos mais baratos e acaba o quê? Entrando aí nos Estados Unidos. É uma coisa que era muito lógico, mas os globalistas nunca impediram isso. E agora está nas mãos do Trump para desfazer isso aí. E vai ser bem complicado, né? Trump fala que a agenda woke está tipo uma erva daninha que você corta e sempre está crescendo, mas está indo embora. Só que é aquilo. Como a gente sempre fala, sempre vai ter dinheiro globalista para fazer investimentos diversos em pautas lacradoras, e por isso é muito difícil, e por isso que até o Stephen King fala que os apoiadores do Trump um dia vão até negar que já votaram por ele, de tão absurdo que vai acontecer no futuro. É o que eu digo, esses caras têm muita torcida, né? Por exemplo, Trump elogia a Academia Militar dos Estados Unidos por cancelar a homenagem a Tom Hanks. Chamou o Tom Hanks de destrutivo e woke. Que é o Tom Hanks faz parte daquela patota de Hollywood com, vamos dizer, segredos muito absurdos, né, e meio bizarros, que quem assistiu o vídeo do Lilo Talk, o último que eu fiz, que eu deixei para membros do canal, tá aberto para todos, mas o pessoal recebeu a notificação aí, fala um pouco, né, inclusive do Tom Hanks nele, tá? Hungria proíbe parada LGBT, mas sob pretexto de proteção à criança, tá? E aí a Hungria, você percebe, né? O mundo vai ficando mais tranquilo em muitas pautas, tá? Inclusive essa aqui da Irina, né? O Trump, vamos dizer assim, se posicionou, uma coisa que você não viria nunca em relação ao Biden. Biden nunca citaria esse caso. Um caso um pouco sensível pro YouTube, mas se você buscar esse nome, Irina Zaratusca, né? Você busca no X e você vai saber do que acontece. E o Trump se posicionou, e por isso você percebe que, por exemplo, South Park, que nunca falou do Hunter Biden, nunca falou do Biden, nunca tirou sarro, quase que sempre, toda hora eu vejo um meme, uma coisa diferente do South Park tirando sarro do Donald Trump, tá? E sim, Donald Trump está enfrentando praticamente todo o mundo globalista, e tem várias citações aí do South Park, dinheiro, tem um monte de coisa aí que o pessoal ainda vai entender. O pessoal costuma falar, não, eles zoam todo mundo, vírgula, viu? Porque Kamala, Biden, eles nunca zoaram de verdade, como eles estão fazendo com o Trump, tá? Em revés para Milei, a oposição vence a eleição legislativa na província de Buenos Aires, e isso aqui é sinal, tá? São eleições da província, mas fala muito pro futuro, e a gente tem que ficar de olho, porque a Argentina, por mais que você fala assim, eu não gosto de Argentina por causa do futebol, lembre-se, na América do Sul, aqui na América Latina, se tiver quanto mais países de esquerda, pior para a direita, e vai complicar para a gente, tá? Se quisermos seguir em frente, é preciso aceitar os resultados. Isso nos levará a uma autocrítica profunda para corrigirmos os erros. Ele teve umas polêmicas aí ferrenhas em relação à sua irmã. Tá complicado, foi 46 para o pessoal da esquerda, 33 para o Milei. E a gente já começa a ficar bem preocupado. Não só na Argentina, como também em lugares que você nunca imaginaria, como Nepal, que bane redes sociais e 13 pessoas morrem em protestos, tá? Porque redes sociais como Facebook, X e YouTube estão sendo banidas, tá? Não parem números, não param em 13, não, são 19 mortos aí, ó. O protesto no Nepal contra bloqueio de redes sociais deixa ao menos 19 mortos. Então você vê aí o estrago que tá acontecendo e como o povo lá é guerreiro, tá indo pras ruas porque gostaria de liberdade. Enquanto aqui no Brasil o pessoal fala em controle de redes sociais, até banir um X, e o brasileiro não faz absolutamente nada. Eu acho que é tudo uma grande brincadeira, mas quando tem um povo sério sabe que o negócio é feio, tá? Que quando isso acontece abre portas para coisas muito piores, tá? Brasil, na verdade é isso aqui, ó. Hotel que mudou o nome e passou a cobrar 80 vezes mais pela diária na COP30 não fechou com nenhum cliente, mas é lógico, né? O cara começa a cobrar 80 vezes mais, né? Nesse lugar aqui bem simples, que com certeza seria um absurdo, e os gringos, eles pensam, gringo é todo bobo, nós somos inteligentes, né? Vamos cobrar 80 vezes mais e vamos faturar. É o que eu falo, antigamente o brasileiro, ele era apenas malandro, agora ele é malandro e falta muito QI.
Ou seja, ele não tem a mínima noção. Ele consegue se destruir, conseguindo fechar com nenhum cliente, ter prejuízo em um momento tão propício que se ele cobrasse o dobro, ele facilmente conseguiria fechar com um monte de gente. Complicado, não é? Isso é o Brasil. O Brasil está sendo destruído, tá, gente? Eu percebo, eu sou um cara, né? Nasci há muito tempo atrás. O pessoal um pouco mais novo que eu, já percebo que tem dificuldades extremas para muitas coisas. Tá complicado, tá? Por isso que eu sempre conversei com pessoas mais velhas, porque olha, essa geração. Cotado para o governo de Minas Gerais, Pacheco adota tom alinhado ao de Lula. Enquanto isso, você vê na política nacional, o pessoal já se unindo, todos muito juntos, porque eles estão apostando muito nessa nova empreitada com a China. E vamos ver. Alguns, como Alcolumbre, trocam o 7 de setembro com Lula por dia com artistas, né? O filho do Tiririca, não é? Mas é sempre uma felicidade, todo mundo brincando, né? Com saída do União PP, Lula redobra a cobrança por lealdade de ministro. Nem todos estão juntos. Alguns estão pulando do barco, vocês vão reparar. Estados Unidos concedem visto ao Haddad e afastam um temor de escalada na crise com Trump. Uma torcida da Folha, tá? Só que é uma torcida, não é porque ele conseguiu um visto que as coisas estão tranquilas, já que a associação pede para o governo Trump suspender a importação de carne bovina brasileira. É uma coisa, ele tem o seguinte: os Estados Unidos ele olha para o STF e pessoas próximas, né? A partir do momento que ele banir, por exemplo, a Haddad, acabou, não tem nem negociação, por isso que eles deram. Só que tende a coisa a piorar, ainda mais porque o país pode precisar de defesa nuclear, diz ministro de Minas e Energia. Olha só o tipo de papo, os Estados Unidos só olhando, de binóculos isso aí. Ministro de Lula muda o discurso sobre energia nuclear, fala que é só para fins pacíficos, mas para defesa, não sei como é que é isso. Olha como o Brasil é estranho, né? Eu não sou muito ligado a esportes, né? Eu sempre tô focado nas notícias de política, mas hino dos Estados Unidos é vaiado durante o jogo da NFL em São Paulo. Nem fiquei sabendo que vai ter NFL em São Paulo, tá? Mas teve aí e foi vaiado. Eu me pergunto, né? Inclusive estão fazendo investigação para saber se essa bandeira aqui foi parar na Paulista. Olha só o nível da situação, tá? O pessoal vai assistir um jogo, né? Que é dos Estados Unidos praticamente, né? Os Estados Unidos. E vai vaiar a bandeira, vai vaiar o hino, né? Dos Estados Unidos lá. Mas você foi assistir. E é claro que aqui, ó, o que deve ter de lambe-botas de americano nesse estádio, não deve ter tanto. Vaiaram, né? O hino. 4.000 curtidas, quase 5.000. Que lindo. Nunca pensei que a maioria das pessoas um dia iria exaltar e defender o Brasil assim. Que orgulho ter no nosso país agora. Que absurdo, né? O Brasil dos brasileiros. Sendo que tocaram os hinos dos Estados Unidos depois do Brasil. O brasileiro é um bicho mal educado, até mesmo quando se trata de um esporte que muito provavelmente as pessoas que foram lá assistir já eram pra ter um, né? Quem vê a NFL é diferenciado. Eu nunca tive nem acesso pra assistir a NFL, né? Mas esporte diferente. Foi vaiar, é muito estranho. Ó, Correios tiveram prejuízo de 222%, maior no primeiro trimestre de 2025 em relação ao ano passado. Dizem por causa da taxa das blusinhas. Ninguém mais comprou, né? Tanto que eu, no meu outro canal lá, que eu falo sobre jogos, eu falei assim, ó, pessoal, eu vou mostrar pra vocês tudo que eu vou comprar, pegar as economias e comprar, porque nunca mais vai dar pra comprar, tá? Então eu tenho produtos aqui que dobraram o preço, impossível mais comprar. Isso porque muita coisa se perde hoje. Pois é, situação complicada. Saques superam depósitos e poupança tem saída de 7,6 bi em agosto, tá? Então o pessoal tirando dinheiro absurdamente, né? Questão de emprego vai ficar complicado, os robôs humanoides deixam o laboratório, atraem bilhões e começa a ser testado na indústria, porque o robô não tem que tirar licença, não tem licença maternidade, não tem problema de saúde, não precisa buscar o filho na escola mais cedo, não precisa fazer nada, né? O robô não reclama, é 24 horas trabalhando, de vez em quando uma manutenção, né? Alinhamento cultural, entendo o motivo do Itaú para demissão em massa, né? O Camilo aqui falando que foi demitido na segunda-feira passada com 140% da produção trimestre entregue, trabalhou pra caramba, mas às vezes mesmo assim foi demitido. Itaú monitora cliques de funcionários e demite cerca de 1.000 por produtividade no home office. Aparentemente estão desfazendo de todo mundo do home office, tá? Para finalizar, mais alguns absurdos aqui. Curta narrado por Padre Júlio Lancelotti, que retrata a santa como trans, estreará no YouTube. Olha o nível, né? Olha o nível disso aqui, só para deixar claro, né? Camila Pitanga recebe honraria de Lula durante a exibição do filme Males no Planalto. Não fiquei sabendo desse filme, também nunca assistirei, mas é aquilo, né? Enquanto o mundo pega fogo, tá aí o Lula dando honraria para artista. E olha quem voltou. Novidade da casa, Daniela Lima é a nova colunista do UOL, né? Saiu da Globo News, foi pro UOL. É um rebaixamento, né? Mas
aparentemente, ela falou, tava conversando com o cara da Secom, do nada ela aparece aqui na UOL. A narrativa vai se sentir em casa. O UOL também é a mesma coisa que Globo News, falam a mesma coisa praticamente, tá? Mas é isso. Pessoal, muito obrigado pela sua paciência, pelo seu carinho, pelo seu comentário, pelo seu like, por tudo que, né, vocês fazem aqui pelo canal. Desculpa aí, sempre os vídeos saíram um pouco atrasados, mas eu fico horas fazendo a pauta desses vídeos. Espero que vocês gostem do trabalho árduo que a gente tem aqui de nos informar, porque é árduo não só no trabalho que eu tenho que juntar esses prints e colocar em ordem, mas também o quão chato, né, a gente ter que ver que o Brasil tem situação tão complicada. Mas torceremos pelo melhor, né? Muito obrigado, a gente se fala e até mais.